Olá, mulheres que estão na busca da ascensão para a posição executiva na empresa. É com você mesmo que eu quero falar. Eu sou Ana Maria Sena, especialista em evolução de carreira para as mulheres para a posição executiva. Eu já estive na posição executiva em diversas empresas diferentes, com áreas diferentes. Então eu posso dizer para vocês, este é um sonho absolutamente possível, mas a gente precisa estar preparada para chegar lá. Para te ajudar hoje, eu vou começar com essa história de propósito. Propósito, que toda hora falam, né? Tem um cara muito bacana aí, chamado Simon Sinek, que diz, comece pelo propósito, etc. O que isso quer dizer? E eu vou contar um pouquinho, assim, de como é que eu acabei aprendendo esse negócio de propósito. E na época, eu nem sabia que isso era esse negócio de propósito. Então, vamos conversar sobre isso. O que é essa história de propósito? O propósito é o porquê, né? Por que a gente faz alguma coisa que a gente faz. Então, ele diz, tem um círculo dourado, que é o porquê, depois o como, depois o quê. Né? Porque muitas vezes isso antes parecia que era o contrário, né? O que você quer fazer, como que você vai fazer e depois por que você vai fazer, ao contrário. Então, ele começa, não, vamos começar pelo porquê. E aí eu vou dar o meu depoimento sobre isso, né? Quando eu ascendi para a primeira posição executiva, eu queria chegar na posição executiva, eu tinha diversos motivos para querer chegar na posição executiva. Um dos motivos era o motivo financeiro. Eu acho que a gente não deve ser hipócrita, a gente não deve dizer, dinheiro não é importante. Para mim, sempre foi, porque a gente tem que cuidar da nossa tranquilidade e até da tranquilidade do futuro. Eu não teria a vida que eu tenho hoje, o padrão de vida que eu consigo ter hoje, se eu não tivesse conquistado as posições executivas que eu conquistei. Se eu não tivesse lidado com o dinheiro da correta lá atrás, hoje eu não estaria vivendo essa minha qualidade de vida. Porque sim, né, eu praticamente vivo da aposentadoria, não só do governo, mas obviamente eu construí um colchão aí financeiro para garantir um padrão de vida na minha aposentadoria, que me permite hoje podendo estar aqui, contribuindo, falando para vocês, construindo um trabalho na internet, querendo ajudar mulheres a chegar na posição executiva. Mas vamos voltar lá. Lá no início, conforme eu falei, tinha aí, obviamente, uma das metas era uma meta financeira. Eu tinha que chegar na posição executiva porque eu queria ganhar mais, porque eu queria realizar muitas coisas. Uma das coisas que eu queria realizar era ser mãe, né? Eu tinha dúvida se eu queria ser mãe, se eu queria ser mãe, mas em querendo ser mãe eu tinha que ter condições para ter um arcabouço que pudesse me permitir sair para trabalhar com tranquilidade. Então, eu sempre fui uma pessoa planejadora, né? Tem a ver um pouco com o meu perfil, minhas preferências. Eu sou organizado, sou estruturado, então eu não faço as coisas de uma forma impetuosa, né? Eu faço tudo planejadinho, organizadinho. Então, na minha cabeça, a maternidade deveria acontecer quando eu atingisse aí a posição executiva, e foi assim que aconteceu. Mas lá atrás, né, isso aí era como, né? Não é o porquê, né? O porquê não pode ser o financeiro. O motivo financeiro, ele é muito pequeno para ser um mobilizador da nossa energia, né?
Eu acho que o dinheiro, claro, ele é importante, como eu falei, eu não sou hipócrita, o dinheiro é muito importante, porém, ele não é mobilizador. Não é porque você está ganhando bem que você vai pular da cama com alegria para ir trabalhar. Não, não vai. Porque se você tiver um trabalho muito chato, fazendo uma coisa muito chata, você não vai pular da cama com alegria. Agora, se você não vê um propósito, um motivo para você estar levantando da cama, aí nem por todo o dinheiro do mundo você vai fazer isso bem. Não, não vai. Porque quando a gente não gosta do que a gente está fazendo, quando a gente não vê um motivo para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo, o esforço para a gente fazer aquilo é muito grande. E os nossos resultados são medíocres. A gente faz um esforço muito grande e os nossos resultados, frente a outros resultados que a gente tem com coisas que a gente gosta, o nosso resultado com aquilo que a gente não gosta, os resultados são sofríveis, são medíocres mesmo. A gente poderia ter um resultado muito melhor se a gente gostasse do que a gente está fazendo. E muitas vezes a gente não está dando relevância para o que a gente está fazendo porque não está com um propósito claro. Aquilo não está envolto no nosso propósito. Então, deixa eu explicar o meu propósito, como é que surgiu, né? Porque até então eu fui promovida para o cargo executivo, lindo, maravilhoso, consegui aí ter essa folga financeira que me permitiu aí ter meu filho, e isso foi muito bom, e eu conciliava a vida profissional com a maternidade, que não é fácil, é um grande desafio, principalmente quando a gente retorna para o trabalho, que a gente fica distante do nosso bebezinho, e os bebezinhos são uma coisa mais fofa mesmo, e prendem muita gente, mas a gente respira e vai, né? E tem que ir, e também tem muito aprendizado, muito desenvolvimento, muita coisa bacana no trabalho, então a gente consegue aí dar conta desse mundo multifacetado. Mulheres dão conta do mundo muito multifacetado. A gente fala 300 coisas e pensa 300 mil coisas tudo ao mesmo tempo agora. Por isso que a gente consegue. Então, fui. E logo que eu voltei da minha licença maternidade, né, comecei a retomar aí o trabalho, a empresa onde eu estava, né, que foi a minha primeira posição executiva, foi numa empresa menor do grupo. Essa empresa estava em processo aí de reestruturação e de possível venda para um outro player do mercado, e eu, percebendo esses movimentos, já estava querendo retomar aí dentro da empresa principal, onde eu tinha iniciado meus trabalhos, né? Comecei trabalhando na empresa principal. E aí eu estava participando de processos, algumas vagas, inclusive numa ideia de demotion, porque eram posições de nível gerencial, mas como tinha ganhos de comissionamento e tal, aí ia acabar ganhando muito mais do que eu ganhava lá na empresa menor. Porém, era, politicamente falando, né, uma democha. Mas, para minha surpresa, eu acabei recebendo aí uma proposta e ascendi por uma posição bem superior à que eu estava ocupando, que eu era uma diretoria de uma empresa menor, e fui para uma posição de diretoria corporativa na empresa mãe, que abraçava todas as empresas do grupo, que abraçava todas as filiais, todas as unidades aí dos diversos negócios da empresa. Então eu fui para uma posição realmente creme de la creme da empresa. Foi bom para mim? Claro que foi. Fiquei super impressionada com aquela conquista e tal, só que eu não estava preparada. Eu não tinha um propósito claro.
Eu só achava que eu ia dar conta e que ia ser muito bom, e que eu ia aprender, e que eu ia me desenvolver, e que eu ia chegar lá. Só que quando a gente não tem um propósito, a gente não sabe bem por que a gente está naquela posição, o que a gente quer fazer com aquela posição, a gente acaba sendo conduzida pela posição, né? Sempre me faz lembrar o samba, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e é isso, a vida vai levando e a gente vai lá se posicionando lá naquele lugar, naquela posição. E eu só me toquei, né, sobre essa questão de propósito muito tempo depois que eu já tinha perdido essa posição executiva. E provavelmente um dos fatores que me fez perder essa posição executiva foi porque eu não tinha um propósito claro, um motivo para eu estar ali, né? Um motivo pelo qual valeria a pena lutar diante aí das dificuldades, dos empecilhos, para ajudar esse meu propósito, para fazer acontecer esse propósito. Quando eu saí, né, eu fiquei, foi um processo realmente de redescoberta do eu. Então, um bom tempo aí vivendo aquele luto, porque é uma separação difícil, quando a gente é demitido de um lugar, de uma empresa que a gente ama muito e de uma posição que a gente estava gostando. Então não é fácil. Eu acho que é um aprendizado e uma vivência incrível, né, quando a gente é demitido. Hoje é muito comum a demissão e hoje é muito comum pessoas muito competentes sendo demitidas, então é um processo que está com outro colorido nos dias de hoje, né? Naquela época ainda tinha-se uma percepção que a pessoa tinha feito alguma coisa errada, que a pessoa tinha aí algum problema, ou uma reestruturação muito grande, que já foi na época da reengenharia. Então a reengenharia já trouxe aí essa questão da empresa muitas vezes tendo que abrir mão de profissionais que ela considerava, mas que, dada aí uma reestruturação, não estavam aptos a continuar na empresa, ou porque não tinham um desafio compatível com eles, ou porque eles não tinham algumas competências, alguns conhecimentos para os desafios que sobrariam, né, que ficariam dentro da organização. Então, eu saí, foi uma perda para mim, foi difícil, foi doloroso. Eu, quando entrei naquela empresa, tinha o sonho de me aposentar naquela empresa. Dentro daquela empresa, a cada 2 anos eu tinha aí uma mudança, eu assumia novos desafios. Eu fiquei mais de 3 anos nesse desafio, que já foi uma coisa diferenciada, que sempre mais ou menos de 2 anos eu estava mudando, eu estava assumindo novos desafios, e aquele foi o desafio mais longo, né, que foi o desafio dessa posição executiva muito alta. Mas o que eu aprendi, né? Eu aprendi que realmente quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem claro o propósito, a gente realmente consegue fazer coisas muito, muito especiais e que nos embevecem, né? Que a gente fica embevecido com as coisas que a gente conquista, dado o propósito que a gente tem. A gente tem um retorno com essa história de propósito muito grande e justifica ficar onde a gente está, porque a gente vai vencendo desafios, a gente vai conquistando resultados. É realmente incrível. Então, vou contar. Saí da empresa com muito sofrimento, naquela coisa de viúva, sem saber o que eu queria para mim, que tipo de desafio que eu queria, se eu queria desafio na área tal, se eu queria desafio na outra área, se eu queria voltar para uma posição executiva, se eu queria trabalhar de forma autônoma. Eu estava realmente assim, bastante confusa. E, obviamente, Deus escreve certo por linhas tortas, me permitiu participar de desafios muito interessantes, em que eu fui para as empresas como consultora,
num processo de assessment, que é de avaliação de executivos. Então eu tive a oportunidade de ver as posições executivas como alguém que assiste a um filme, que assiste uma série. Então eu conversava com os executivos, reconhecia os desafios deles, percebia o perfil de cada um, via o dia a dia deles, né? Aquelas encrencas que lideranças têm que resolver, né? Que a gente vai aí destrinchando muitos enigmas, né? E solucionando e trazendo soluções. E eu comecei a perceber e a sentir que de tudo, o que eu mais sentia falta, de tudo, era de ter uma equipe. Isso realmente, né, quando a gente vai ascendendo, vai tendo mais equipe, então a gente acaba não tendo consciência do prazer, da importância que ter uma equipe significa para uma liderança. Então, se você, como eu, gosta de ser líder, gosta de ter equipe, gosta de obter resultado com as pessoas, então você vai entender que se você perder a sua liderança, perder essa equipe, né, que faz você ser líder, né, que, como diz Peter Drucker, só é líder quem tem seguidores. Se não tem seguidor, não pode ser líder. Então, a gente precisa ter uma equipe, porque a gente precisa ter seguidor, porque tendo seguidores, a gente é líder. Então, se você gosta desse papel, você vai estar no caminho certo de ascender para a posição executiva, que o desafio da liderança é ainda maior e é ainda, como tudo, que o risco é maior, o desafio é maior, o retorno é muito maior também, porque a gente tem retorno de diversas áreas, de diversos gestores diferenciados, então há um enriquecimento da nossa vida muito grande. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos voltar lá, eu descobrindo o meu propósito, né? Eu descobrindo, me faz muita falta ter uma equipe, mas me faz muita falta ter uma equipe e obter resultados com essa equipe, e contribuir com esta equipe. E a outra coisa que sempre me fez muita falta, e eu acho que isso vem da base da qualidade, é querer trabalhar de forma inteligente, né? Encontrar soluções inteligentes para os problemas, realmente conseguir definir o problema crucial que precisa ser resolvido e dentro desse problema determinar a causa raiz e atacar a causa raiz do problema e com isso conseguir melhorias que vão beneficiar o colaborador, o dia a dia do colaborador, que vão beneficiar a equipe, aquela área como um todo e obviamente vão beneficiar os resultados de todos e da empresa. Então uma contribuição realmente no sentido amplo. Se as pessoas fazem o trabalho melhor, a área vai ter melhores resultados e os melhores resultados da área vão impactar os resultados da empresa. Então fica todo mundo feliz. Este é um propósito de muita relevância. Ter uma equipe para trabalhar de forma inteligente e conseguir melhores resultados para todos os envolvidos, do colaborador até a empresa e todos os stakeholders que são aí atingidos pela empresa. O cliente é atingido pela empresa, o fornecedor é atingido pela empresa. Então, quanto melhor a empresa está, melhor é a vida de todo mundo que está ali, né, em torno daquela empresa, né? Todo mundo vive daquela empresa ali. Não são só os colaboradores que dependem da empresa, né? Os fornecedores dependem, os clientes dependem, todos sofrem quando uma empresa quebra. Não só os colaboradores e suas equipes, mas também todos os stakeholders que estão no entorno e que dependem daquela organização de alguma forma. Então eu sempre quis contribuir para os resultados da empresa, eu sempre quis que a empresa tivesse excelentes resultados. E
eu tive, né, nesses momentos aí de reflexão, eu tive a oportunidade de, ao visitar a empresa, né, que eu tinha saído, né, ouvir de pessoas diferenciadas que eu fazia falta. E muitas vezes, no início, eu ficava com a percepção de que eu fazia falta para a empresa porque as pessoas gostavam de mim, porque eu construí um relacionamento legal com as pessoas, mesmo que eu estou falando da segurança da empresa, né? Não estou falando de pessoas da minha equipe direta, estou falando de pessoas com as quais a gente trabalhava de alguma forma, mas de uma forma absolutamente indireta, né? Pessoas que vinham falar comigo, poxa vida, quando você estava aqui a empresa tinha um outro jeito de ser, depois que você saiu, infelizmente as coisas mudaram e mudaram para pior. E eu não conseguia ver que isso tinha um fundo de verdade, né? Porque a gente não acha que a gente vai ter uma influência tão relevante, mas sim, nós mulheres temos uma influência muito grande nas organizações, principalmente quando a gente assume as posições de comando, porque a mulher, ela dosa a energia masculina. A mulher, ela faz as pessoas refletirem, ela obriga, né, esse jeito do homem de ser, a parar para pensar antes de falar, a ser mais cuidadoso a falar com os colaboradores, a dar condições, né, a ser um líder que tira as dificuldades, que limpa o terreno, que tem essa responsabilidade, que bate lá com a tal da liderança servidora, viver isso de verdade no dia a dia, trazer essa verdade, mostrar que é possível ser uma liderança mais dosada e que isso traz resultados. Então, pela primeira vez eu fui confrontada com essa realidade. Sim, eu fazia diferente e por isso eu fazia diferença na empresa. E nas outras organizações que eu saí, eu também ouvi isso. Por incrível que pareça, foram as organizações onde eu fiquei mais tempo, ou seja, eu tive mais oportunidade de contribuir. Em todas as 3 organizações que eu fiquei mais tempo na posição executiva, nas 3 organizações eu ouço e ouvi que eu fazia muita diferença, que realmente eram tempos melhores, que era muito bom me ter ali como uma liderança, mesmo que eu não fosse a liderança direta das pessoas, mas como uma liderança que norteava esse comportamento e que construía, né, um jeito de ser diferenciado. Então, tudo tinha a ver com o meu propósito, né? Porque o meu propósito que eu construí era conseguir resultados com a minha equipe, trabalhar de uma forma inteligente e sempre buscando o bem comum, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Buscar o bem comum é entender a empatia com as outras áreas, né? Porque ninguém quer fazer errado, ninguém tá lá. Nós não somos tão importantes a ponto de achar que a outra área vai viver para nos prejudicar. A outra área está tentando acertar, está tentando fazer o que ela pode. E muitas vezes não consegue fazer do jeito certo, não entende como fazer do jeito certo, tem dificuldades. Então, o nosso papel é tentar contribuir, entender os impactos, entender que muitas vezes a outra área acaba também recebendo os inputs dela de uma forma que não é boa, e aí ela precisa dedicar um tempo para resolver questões para a melhoria desses inputs, por isso que ela acaba atrasando e acaba criando aí, vai numa cascata, né? Ela tem problema e aí ela vai me passar o output dela com alguns problemas e eu vou ter que carregar isso. Então, esse entendimento, né? Eu tentava sempre ser essa pessoa do entendimento.
Porque eu era essa pessoa do entendimento, eu já ouvi do meu chefe que eu era muito boazinha. Você também já ouviu do seu chefe que você é muito boazinha? Mas sabe que eu, mesmo sem querer, mas porque eu já estava ligada no meu propósito, dei uma resposta que ele merecia ouvir e hoje daria uma resposta melhor ainda. Mas o que eu respondi foi: porque é exatamente o que a empresa precisa. Tem homem demais nessa diretoria e ninguém quer saber do outro. Então, que seja eu a cuidar das outras pessoas, porque é assim que a empresa vai continuar crescendo. E ele fez cara feia, mas ouviu. Quem fala o que quer, escuta o que não quer, não é? Então, eu fiquei inteira, não fiquei destruída, ai, sou boazinha, então eu tenho que ser uma megera, virar uma bruxa, virar um homem. Não achei nada disso. Continuei firme no meu propósito de estar junto com as pessoas, de estar contribuindo para um trabalho inteligente, de estar ajudando as pessoas a se encontrarem também, a encontrarem prazer com o trabalho, a entender aonde que elas se encaixavam ali naquele macro da empresa, né, dos objetivos da empresa, depois o objetivo da área e lá o trabalho individual de cada um, trazendo aí as contribuições para que a área tivesse resultado e a área tendo resultado, a empresa tivesse resultado. Não é um processo simples e fácil. Cada um tem que olhar para si mesmo, tem que entender o que ela gosta mais, né? O que faz o olho brilhar, o que faz ela levantar da cama com prazer. Por exemplo, eu tenho essa característica. O que me faz levantar da cama com prazer é ter um belo problema para resolver. Um problema real, mas que eu tenha certeza que juntos, né, eu e a equipe, vamos conseguir aí encontrar uma solução. Tem tudo a ver com o meu propósito. Tem a ver com o meu propósito cuidar das pessoas, desenvolver as pessoas. Eu preciso muito desenvolver as pessoas. Na última empresa que eu estive na posição executiva, eu literalmente cavei um programa de desenvolvimento de liderança. As lideranças queriam, a gente não tinha aí, a empresa não tinha um modelo, a empresa não tinha nenhuma motivação para fazer nada para as lideranças. Então eu montei o programa e eu acabei influenciando pessoas dentro da organização para que elas quisessem e fizessem esse programa de liderança e essa motivação motivasse os líderes, né, os executivos da empresa a aprovar o projeto. E eu consegui, e a gente teve as turmas, e as turmas ficaram muito felizes com a participação, a gente teve aprendizado, a gente teve aí momentos de troca muito ricos e sempre é muito especial, né? Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente ama e a gente acredita, porque eu acredito no desenvolvimento das pessoas. E eu acredito que a gente cuida das pessoas porque elas vão cuidar do cliente e dos resultados. Né? Se a gente não cuidar das pessoas, se as pessoas não ficarem bem, se as pessoas não se desenvolverem, elas vão cuidar menos, vão cuidar de uma forma que não é a melhor dos clientes e dos resultados. Elas vão ter mais dificuldade para atingir os objetivos, atender bem o cliente e conseguir os melhores resultados. Então, cuidar das pessoas, para mim, é um valor muito importante. E uma forma de cuidar é desenvolver. Quem não gosta de desenvolvimento, né? Então, eu sempre estou lá, a primeira, trazendo contribuições nesse sentido. Então, todas as empresas por onde eu passei, esta minha parte aí do propósito, né, que é construir com a equipe resultados, trabalhando de uma forma inteligente e com
projetos e ações de desenvolvimento, capacitação para todos. Não só para a minha própria equipe, mas das outras equipes também. Eu sempre gosto de ajudar todos nesse caminho do desenvolvimento, porque é muito bom, né? Quanto mais diversa também é a turma, mais rica, mais aprendizado a gente tem. Então, esse foi o meu propósito quando eu estava fora, que eu ainda não era executiva, e isso me mobilizou para voltar para dentro das empresas, mesmo que fosse numa posição que ainda não era posição de executivo, que foi assim que eu voltei numa posição de gerência, com pouquíssimos colaboradores, numa área que não era uma área afim, que não tinha um número grande de profissionais, com um trabalho mais especializado, então eu voltei nessa área e graças a Deus, mesmo nesse desafio, que não era o desafio, né, maior, eu consegui ajudar a empresa a ter resultados bastante ambiciosos. E foi por causa disso que ela foi me buscar, porque aí eu estava nessa posição gerencial e recebi um convite para uma posição executiva em outra empresa, em outro negócio, varejo, né? Que era uma coisa totalmente nova para mim. Lá foi a Ana Maria abraçar esse aprendizado e a minha empresa me chamou de volta na posição executiva, porque a gente sempre tem que, né, não só consciência do propósito, mas está fazendo, está preparada e agindo para que a gente chegue na posição executiva. A posição executiva não cai no colo, pelo menos no meu colo nunca caiu, eu sempre tive que correr atrás e é isso que eu quero te ensinar, como correr atrás para chegar na posição executiva que você quer. E quando a gente corre atrás, a gente conquista, a conquista tem mais valor, tem mais significado para a gente, porque para mim teve muito valor e muito significado. E eu pude, ao retornar na posição executiva dentro dessa empresa, realmente fazer acontecer o meu propósito. E quando a gente está movido pelo propósito, não tem desafio ruim. Todos os desafios vêm para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o aprendizado, né? Não existe fracasso, existe feedback, não existe fracasso, existe aprendizado, né? Então, é muito legal, é muito bacana, realmente a gente ter um propósito quando a gente vai buscar a posição executiva. Não pode ser só pelo dinheiro, porque só pelo dinheiro, quando vem as dificuldades, quando vem aqueles desafios realmente desgastantes, a gente perde conexão com a posição, a gente até deseja não estar lá, a gente desvaloriza o que a gente conquistou e a gente entra em sofrimento, né? A gente perde realmente vínculo e conexão com aquele desafio, aquele posto, aquele lugar. Então, tenha um propósito, busque o seu porquê. Porquê, o que vai te fazer realmente pular da cama de manhã e ir trabalhar com a motivação, com entusiasmo, né? No meu caso, junto da equipe, vencer os desafios de uma forma diferenciada, trabalhando de uma forma inteligente, encontrando soluções inesperadas e sempre através aí da capacitação e do desenvolvimento das pessoas, com espírito de equipe assim, bem forte. Este é um propósito realmente mobilizador para mim. Qual é o seu propósito mobilizador? Olha que eu comecei falando que dinheiro é importante, mas o dinheiro não faz a gente pular da cama. Pode fazer na primeira semana, segunda semana, terceira semana, mas depois de um tempo, não é mais pelo dinheiro que a gente fica entusiasmado com o trabalho. É com essa coisa intangível, esse propósito, essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Pensa nisso. Qual é o seu propósito? O que vai te fazer pular da cama? Escreve aí que eu posso te ajudar a encontrar esse propósito. Vamos conversar sobre o seu propósito, que eu vou te ajudar
a encontrar aquilo que vai fazer realmente os seus olhos brilharem. Até o próximo!